Odontopediatria. Está na resolução do CFO 63/2005, no artigo 71, que a odontopediatria é a especialidade que tem como objetivo o diagnóstico, a prevenção, o tratamento e o controle dos problemas de saúde bucal do bebê, de crianças e adolescentes. Para que possa anunciar a especialidade odontopediátrica, o cirurgião dentista ele deve ter concluído um curso credenciado pelo CFO ou pelo Ministério da Educação, com duração mínima de 700 horas. Algumas áreas de competência para a atuação dos especialistas são educação e promoção de saúde, prevenção em todos os níveis de atenção, devendo o especialista atuar sobre os problemas relativos à cárie dentária, doença periodontal, maloclusões, alguns diagnósticos, problemas bucodentários, tratamento de lesões de tecidos moles, dos arcos dentários, estruturas ósseas adjacentes. Com relação ao mercado de trabalho, podem trabalhar em consultórios, hospitais, postos de saúde e escolas. Não há muitos profissionais nessa área, porém o número de cirurgiões dentistas cresce a cada dia que passa. Com relação às perspectivas futuras, o Brasil está se tornando cada vez mais um país com idosos e o número de nascimentos estão diminuindo. Hoje em dia, há grandes campanhas promovendo saúde, o que faz com que os pais tenham mais cuidado com a saúde bucal de seus filhos, diminuindo, sim, muitos problemas. Está na resolução do CFO 63/2005, no artigo 51, que a dentística tem como objetivo o estudo e a aplicação de procedimentos educativos, preventivos e terapêuticos para devolver ao dente sua integridade anatomofuncional e estética. Para que possa anunciar a especialidade dentística, o cirurgião dentista ele deve ter concluído um curso credenciado pelo CFO ou pelo Ministério da Educação, com duração mínima de 750 horas. Algumas áreas de competência para a atuação do especialista são procedimentos estéticos, educativos e preventivos, procedimentos conservadores da vitalidade pulpar, reestabelecimento das relações dinâmicas e funcionais dos dentes em oclusão, manutenção e controle das restaurações, restaurações de lesões dentárias através de procedimentos diretos e indiretos, confecção de restaurações estéticas indiretas, unitárias ou não, próteses adesivas indiretas, restauração. Com relação ao mercado de trabalho, eles podem trabalhar em consultórios, hospitais, postos de saúde, escolas. Com relação à concorrência, é um pouco grande, pois muitos profissionais não especialistas se acham capacitados em fazer boas restaurações e às vezes não encaminham alguns de seus pacientes. Porém, a dentística é uma das áreas mais procuradas, pois a estética é o que vem atraindo muitos pacientes. Em relação às perspectivas futuras, por morarmos num país onde um bom sorriso é questão de beleza e elogios, a demanda por esses especialistas pode vir a aumentar mais. Implantodontia. Em relação ao mercado de trabalho, é a especialidade da odontologia que tem como objetivo a implantação na mandíbula e maxila de materiais aloplásticos destinados a suportar próteses unitárias, parciais ou removíveis e próteses totais. Em relação à legislação, o CFO denomina que essa especialidade tem por finalidade o diagnóstico das condições das estruturas ósseas dos maxilares, diagnóstico das alterações das mucosas bucais e das estruturas de suporte dos elementos dentários, técnicas e procedimentos de laboratório relativos aos diferentes tipos de próteses a serem executados sobre os implantes, técnicas cirúrgicas específicas ou afins na colocação dos implantes, manutenção e controle dos implantes e, por fim, a realização de enxertos ósseos e gengivais e de implantes dentários no complexo maxilofacial. Com relação à concorrência, nota-se um crescimento de 260% do número de especialistas em implantodontia por ano, um número crescente devido à grande quantidade de especializações na área. Em relação à capacitação, o profissional deve ter a habilidade de compreender anatomia aplicada à implantodontia, farmacologia aplicada, biomateriais, biomecânica da osseointegração e das próteses dentais, princípios fundamentais da fisiologia óssea, metabolismo e aplicação de cargas, planejamento protético cirúrgico, técnica cirúrgica geral, técnica cirúrgica específica em implantodontia, técnica cirúrgica avançada, cirurgia estética gengival, expansão óssea, levantamento de seio maxilar, enxerto de mento, enxerto de tíbia, enxerto de ilíaco, planejamento protético sobre implantes, componentes protéticos, próteses unitárias sobre implante, prótese fixa sobre implante, protocolo de Brennan-Mark, prótese semifixa e preservação dos implantes.
com relação às perspectivas futuras da área, aliada à atualização da tecnologia sobre os biomateriais, visa um grande crescimento, da área devido ao grande número de profissionais. Periodontia. Com relação ao mercado de trabalho e às especialidades da odontologia que tem como objetivo o estudo dos tecidos de suporte circundantes dos dentes e seus substitutos, o diagnóstico, a prevenção, o tratamento das alterações nesses tecidos e das manifestações das condições sistêmicas no periodonto e a terapia de manutenção para o controle da saúde. Com relação à legislação, o CFO denomina como avaliação diagnóstica e planejamento do tratamento, avaliação da influência da doença periodontal em condições sistêmicas, controle dos agentes etiológicos e fatores de risco das doenças dos tecidos de suporte e circundantes dos dentes e de seus substitutos, procedimentos preventivos clínico e cirúrgico para a regeneração dos tecidos periodontais hiperimplantares, planejamento e instalação de implantes e restituição das estruturas de suporte, enxertando materiais naturais e sintéticos, e, por fim, procedimentos necessários à manutenção da saúde. Com relação à concorrência, há um grande número de profissionais devido à remuneração de qualidade associada ao benefício estético proporcionado ao paciente. Com relação à capacitação profissional, o profissional deve ter a capacidade de realizar exame diagnóstico radiográfico, controle mecânico e químico da doença periodontal, reconhecimento dos instrumentos periodontais, afiação dos instrumentos, técnicas de sutura, técnicas cirúrgicas periodontais, gengivectomia, gengivoplastia, frenectomia e cirurgia a retalho, cirurgia para aumento de coroa clínica com finalidade protética e tratamento periodontal. Com relação a perspectivas futuras da área, há um crescimento associado às novas tecnologias e biomateriais. A endodontia é uma das especialidades mais procuradas no segmento odontológico. Daí já se vê que o mercado de trabalho ele é bem concorrido. Por isso, os alunos graduando em odonto que pensam em se especializar nessa área, ele deve focar em aperfeiçoamentos, pós-graduação, currículos mais avançados para conquistar um espaço no mercado que está cada vez mais exigente. Diferente de endodontia, a radiologia, outra especialidade de odonto, ela não é tão procurada. Então pode ser até mais fácil de se instalar no mercado, mas ela vem cada vez mais crescendo e como o mercado ele sempre está passando por transformações, pode ser mais complicado. Então é bom investir nos conhecimentos, se dedicar e que dará tudo certo. Então, lembrando que para quem quer seguir carreira em endodontia e radiologia, assim como as outras especialidades, é sempre bom tomar os cuidados, tanto para o profissional como para os pacientes, como usando aventais de chumbo, cola de tireoide, diminuir o risco de repetições, o profissional sempre distante das radiações e jamais segurar o filme. Assim também como a endodontia, que também precisa de várias radiografias, para que não ultrapasse os limites do canal e não haver perfurações. Mas para que tudo isso aconteça, você tem que ser um profissional capacitado para que sempre esteja portas abertas no mercado. Então é preciso que você tenha o que mostrar e o que oferecer para manter a sua qualidade. Daí, consequentemente, produtividade tanto na empresa que você estiver trabalhando ou na sua empresa. Pode-se definir a saúde coletiva como um objetivo principal de prevenir o desenvolvimento ou a disseminação de patologias e demais problemas de saúde por meio da implantação de perfis sanitários condizentes com a cultura e a necessidade de uma região. Como encontra-se a relação do mercado de trabalho, a saúde coletiva com o mercado de trabalho? Encontra-se os profissionais dessa área, eles se capacitam, certo, nessa área de trabalho, onde eles vão ter atuação, certo, em esferas públicas, como também privadas. E há ainda a possibilidade da atuação em segmentos do terceiro setor, como a associação de moradores e sindicatos de trabalhadores e patronais. A legislação ela exige do profissional o diploma de graduação, também se faz necessária a regulamentação e que essa regulamentação ela seja feita, certo? Uma mudança na resolução do Conselho Nacional de Saúde.
A saúde coletiva em relação à concorrência ainda é considerado uma área nova, certo, de atuação para o cirurgião dentista, onde a demanda da procura ainda, de certa forma, é pequena, certo? E os salários, eles podem variar de 1.000 a 10.000. Lembrando que esses valores, eles vão se diferenciar nas devidas esferas, né? Que são a esfera pública, a esfera particular e a terceira esfera, certo? A relação da capacitação profissional nesta área. Vai se ter uma capacitação em gestor de saúde, sanitarista, auditoria, promoção da saúde, supervisão, educação em saúde. A perspectiva futura para essa área, mesmo que em meio a um cenário sem mudanças significativas nas condições atuais, com o sistema público de saúde em uma situação de restrições econômicas e fragilizadas politicamente, mas mesmo em meio a toda essa circunstância, se tem a capacidade de resistência e avanços pontuais por meio de uma iniciativa racionalizadora das políticas de saúde. O que podemos falar acerca da área de odontologia hospitalar, certo? Podemos defini-la como uma área onde vai se ter o cuidado das alterações bucais, que existem intervenções de uma equipe multidisciplinar nos atendimentos de alta complexidade ao paciente. Havendo ali uma adequação bucal, pode alterar positivamente o desfecho clínico desse paciente, minimizando fatores que possuem influência negativa, certo, do tratamento sistêmico. Como encontra-se a odontologia hospitalar no mercado de trabalho? Os projetos de lei que estão propondo a exigência obrigatória de dentistas em hospitais podem ajudar, mas é essencial ressaltar que seja entendido por parte do cirurgião dentista como deve ser feito a área de atuação em ambiente hospitalar, certo? Em relação à legislação, o cirurgião dentista ele deverá apresentar um requerimento junto ao Conselho Regional de Odontologia, onde tem inscrição principal, certo? O cirurgião dentista ele deverá fazer o curso de odontologia hospitalar, que deverá ser realizado com no mínimo 350 horas, sendo 30% em horas práticas e 70% em aulas teóricas. A concorrência, por encontrar-se em processo de regulamentação, pois essa área ela ainda não é uma área nova, certo? Onde o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, ele encontra-se em processo de regulamentação, certo? E devido a isso, ainda não se tem um conhecimento desta área por parte de muitos dos cirurgiões dentistas e devido a isso a busca ainda é pequena. A capacitação profissional do cirurgião dentista ele tem que ter conhecimento em algumas áreas relacionadas ao setor hospitalar, como a questão da rotina hospitalar, onde vai entrar o quesito de gestão, bioética, biossegurança, prontuários, prescrição, holds, práticas clínicas, segurança do paciente, urgência e emergência. Como também tem a parte de propedêutica clínica, certo? E suporte básico de vida. São esses os quesitos os quais devem ser incluídos e devem ser o treinamento, né? Deve ser baseado em cima desses itens. A perspectiva futura para esta área é muito interessante, pois a frequência do cirurgião dentista em centros de tratamento de alta complexidade, ele vai buscar minimizar os fatores que
possam influenciar negativamente o tratamento sistêmico dos pacientes que encontram-se em quadros de saúde delicado, certo? A odontogeriatria é uma especialização da odontologia que cuida da saúde bucal de idosos, prevenindo e tratando os problemas comuns dessa faixa etária. É uma especialidade nova, foi reconhecida em 2002 e é uma especialidade que tende a cada vez ter mais espaço no mercado de trabalho, já que o número de idosos vem aumentando a cada dia mais, porque as condições socioeconômicas vêm melhorando, o que vem diminuindo a taxa de morbidade. É uma especialidade multidisciplinar, na qual o profissional deve ter um contato com outras áreas, como a da medicina, enfermagem, terapia ocupacional, dentre outras. Hoje, a missão da odontogeriatria não é apenas repor dentes. Muitos pacientes são dentados. Sua missão concentra-se na manutenção, prevenção e tratamento dos dentes. Infelizmente, hoje no Brasil ainda não existe mestrado ou doutorado nessa área. Atualmente, só existem 300 odontogeriatras para um número de 19 milhões de pessoas acima de 60 anos. A odontologia para pacientes com necessidades especiais é a especialidade que tem por objetivo o diagnóstico, a prevenção, o tratamento e o controle dos problemas de saúde bucal dos pacientes que apresentam uma complexidade no seu sistema biológico e psicológico e social, bem como percepção e atuação dentro de uma estrutura transdisciplinar, com outros profissionais de saúde e áreas correlatas com o paciente. Essa especialidade foi reconhecida em 2001 e existe uma gama enorme de pacientes reservados para essa especialidade, mas só há em torno de 560 especialistas inscritos no Conselho Federal de Odontologia, o que se torna um problema de saúde pública. No Brasil, a disciplina não é obrigatória nas universidades, concluindo que nem todos os cirurgiões dentistas tiveram em sua formação conhecimento para atender esse público. É uma especialidade com grande diversidade de atendimento, onde o profissional pode atender em ambulatório, domiciliar e em ambiente hospitalar. Para isso, precisa de formação ampla. O atendimento ambulatorial pode ser encontrado por todo o Brasil, porém, ainda é necessário maior investimento governamental, principalmente na área de alta complexidade na assistência hospitalar, onde o atendimento é escasso e pontual, não conseguindo suprir a demanda que é grande. O cirurgião bucomaxilofacial é um profissional da odontologia que tem pós-graduação em ambiente hospitalar, por um período que varia de 2 a 4 anos de dedicação exclusiva. Ele trata de doenças e tumores benignos da boca, corrige anomalias faciais como maxilar ou mandíbula e está apto a tratar de casos mais complexos de reconstrução facial. É uma profissão que está crescendo juntamente com o crescimento da odontologia. O ortodontista é um profissional da odontologia que cuida da prevenção, interceptação e correção das maloclusões dentárias. O mercado de trabalho anda muito saturado por conta do aumento do número de especializações nessa área. Um ponto positivo é que a procura por esses profissionais está aumentando, já que a busca pela estética vem sendo muito requisitada. A estética orofacial é uma parte inovadora da odontologia atual. Além dos procedimentos normais que tratam tanto a parte funcional quanto a estética, tem procurado meios médicos científicos visando harmonizar a região da face por completo. Avançando para além da parte da estética normal, ela vem conjugando função e estética para o tratamento de uma das regiões do corpo mais importantes na qualidade de vida, a face. Com base nesse princípio, os tratamentos odontológicos têm procurado também se orientar para cuidar dos elementos funcionais e estéticos que realcem a harmonia facial intra- e extraorais. Para o curso de capacitação do profissional, são vistos alguns protocolos para a aplicação de toxina botulínica, o ácido hialurônico, volumizadores faciais de malamento e mandíbula, biomodelação labial e rinomodelação de rugas em toda a face, bichectomia, fios faciais e técnica de tratamento enzimático de papada, além da correção cirúrgica definitiva para o sorriso gengival. É uma parte da odontologia que vem em ascensão, porém, no entanto, vem sofrendo certas dificuldades para ser reconhecida
legalmente como especialidade por conta de contestações da medicina no que diz respeito à manipulação de regiões da face. É uma área da odontologia que está em ascensão devido à grande quantidade de pessoas que buscam cada vez mais ter uma harmonia facial. A ortopedia funcional dos maxilares é uma especialidade da odontologia que entra em ação quando alguma alteração no funcionamento da boca é diagnosticada, como mastigação ruim ou só de um lado, mastigar com a boca aberta, dificuldade em triturar alimentos, estalos e dores para mastigar. Também pode tratar de problemas da articulação temporomandibular. É uma maneira de se tratar sem dor, sem risco para as raízes dos dentes permanentes e os ossos, onde os dentes estão situados. Foi reconhecida pelo CFO e pela classe odontológica como especialidade da odontologia em 2001 e busca tratar da boca fazendo uso de forças captadas dela mesma, vindo dos músculos e do funcionamento correto da boca. O tratamento pode ser iniciado durante a dentição de leite, por volta de 2 a 3 anos. No entanto, pode ser feito em adultos. Outro benefício do tratamento é a melhora da capacidade de respiração pelo nariz. O tratamento também pode influir positivamente na diminuição e mesmo no controle do ronco e a apneia. A capacitação do profissional visa o planejamento e execução do tratamento ortopédico preventivo, interceptivo e com intenção corretiva, tendo em vistas metas terapêuticas individualizadas. É aguardado em breve a implantação e o oferecimento de tratamento com ortopedia funcional dos maxilares no sistema público de saúde, através dos Centros de Especialidades Odontológicas, o CEO, que ampliarão desta forma o mercado de trabalho para o especialista em OFM. A odontologia do trabalho é uma especialidade odontológica reconhecida pelo CFO, pela resolução CFO 25/2002. Porém, muitos profissionais da própria classe odontológica ainda não têm conhecimento adequado sobre esta nova atuação no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele abrange as empresas, as organizações e especificamente o trabalhador em sua atividade ocupacional. A concorrência é baixa. Segundo o CFO, em maio de 2011, no Brasil, 695 cirurgiões dentistas apenas estavam inscritos como odontólogos do trabalho. A capacitação profissional engloba a identificação, avaliação e vigilância dos fatores ambientais que possam constituir risco à saúde bucal no local de trabalho, assessoramento técnico e atenção em matéria de saúde, ergonomia e higiene do trabalho, planejamento e implantação de campanhas e programas de duração permanente para a educação dos trabalhadores quanto a acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e educação em saúde, dentre outros. Quanto a perspectivas futuras da área, ela é de crescimento lento. Já a odontologia legal, ela objetiva a pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem vivo, morto ou ossada, e mesmo fragmentos ou vestígios, resultando lesões parciais ou totais, reversíveis ou irreversíveis. Ela é reconhecida pelo CFO através da resolução CFO 63/2005. O mercado de trabalho envolve universidades, convênios odontológicos, IMLs, consultoria ou ainda atuação como autônomo. A concorrência é alta e aqui no Brasil, principalmente na Paraíba. A capacitação profissional baseia-se na perícia em foro civil, criminal e trabalhista, identificação humana, tanatologia forense, elaboração de autos, laudos e pareceres, relatórios e atestados, traumatologia odontolegal, balística forense, dentre outros. E as perspectivas futuras da área, ela é de crescimento alto devido à remuneração, que é bem significativa. A
estomatologia e a patologia oral se ligam em seus campos de estudo. A estomatologia visa prevenir, diagnosticar e tratar as doenças da boca, já a patologia busca a etiologia das doenças bucais. Para se tornar um estomatologista ou um patologista oral, é necessário realizar especialização ou programas de mestrado e doutorado. Existem também atualmente programas de residência nessas áreas, como o de estomatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o de patologia da Universidade Federal do Amazonas. O mercado de trabalho para esses profissionais encontram-se principalmente nos grandes centros urbanos, onde a demanda por estes é bem grande, existindo um pequeno número de profissionais. Os estomatologistas trabalham principalmente no âmbito clínico, no diagnóstico e tratamento de doenças como o herpes e o câncer. Já os patologistas trabalham principalmente em centros de pesquisa ou seguem a carreira acadêmica. Disfunção temporomandibular e dor orofacial. Uma das áreas mais novas de atuação do dentista, que desbrava outros campos de atuação no corpo dos seus pacientes, sendo que esta não limita-se ao ioide, ao ocioide e à linha do cabelo. Por vezes o profissional atua no músculo trapézio. Quanto ganha ou quanto custa as consultas por procedimentos nesta área? A resposta é clichê, mas na realidade varia muito. Dentistas que se dedicam a esta área, alguns cobram consultas e outros cobram pacotes de tratamento. E ainda existe aqueles que cobram consulta e cobram por procedimento. Pouco se conhece dentistas que atualmente já vivam exclusivamente de trabalhar no tratamento da DTM e do orofacial. A maioria destes tem ganhos financeiros advindos da área da prótese e da docência. O mercado de trabalho encontra-se aberto à atuação deste profissional, uma vez que necessita-se divulgar para que se encontre o reconhecimento entre os profissionais, para que aconteça o encaminhamento e valorização do trabalho de quem se dedicou a esta área. Prótese bucomaxilofacial. A história da especialidade no Brasil começou com Monteiro Barros, que após uma viagem à França durante a Primeira Guerra Mundial, publicou o primeiro trabalho nesta área, intitulado Alta Prótese. A especialidade foi introduzida no ensino odontológico no Brasil em 1925, pelo Decreto 16782, a reforma de João Luiz Alves, sob a denominação de ortodontia e prótese dos maxilares. Em 1931, desdobrou-se a cadeia e passou-se a chamar-se prótese bucomaxilofacial. Logo depois de 1935, foi criada a Faculdade de Farmácia e Odontologia, que colocava a prótese bucomaxilofacial como uma das cadeiras obrigatórias. Esta especialidade busca reabilitar pacientes vitimados e mutilados na região bucomaxilofacial, principalmente através de próteses oftálmicas, próteses mandibulares, próteses maxilares e próteses obturadoras, que têm a função de devolver a fonética e a capacidade plena de alimentação. Essas próteses são utilizadas principalmente pacientes que sofreram traumas através de acidentes e que passaram também por tratamentos mutiladores, tais como tratamento de câncer e outros tumores. O mercado de trabalho encontra-se aberto devido a poucos profissionais atuantes nessa área no Piauí e também no Brasil. No site do CRO encontra-se cadastrado somente 18 cursos, dos quais 18 pesquisados, somente 5 encontram-se com o site ativo e oferecendo o curso, que dura 3 anos. Prótese dentária. Essa é uma das especialidades mais antigas da odontologia, que objetiva a reconstrução de dentes parcialmente destruídos e a reposição de dentes ausentes, visando a manutenção das funções do sistema estomatognático, proporcionando ao paciente a função, saúde, conforto e estética.
A essa faz parte realizar o diagnóstico ou prognóstico, tratamento e controle de distúrbios crânio-mandibulares e de oclusão através de próteses fixas, da prótese removível parcial ou total, da prótese sob implante. Também é sua área de atuação atividades laboratoriais que executando trabalho juntamente aos protéticos. E também a manutenção e o controle da reab dos pacientes como um todo. O mercado de trabalho para esses profissionais encontra plenamente aberto devido ao grande envelhecimento da população brasileira e mundial. A busca por essa especialidade tem aumentado muito depois da abrangência da área estética, tais como os procedimentos de lentes de contato, faceta. Visando isso, o mercado de trabalho para profissionais da prótese tem ficado muito aberto e bem amplo.